Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito, nosso encontro diário de segunda a sexta, às 6h da manhã. Estou sempre aqui com você, trazendo para você palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Hoje, nesse dia de feriado, não podia falhar, não podia faltar. Deixar de estar aqui com você, transmitindo uma palavra valiosa para abençoar os seus dias, para conectar você com Deus, para ativar a sua vida espiritual. Então, se você não é inscrito no canal, já quero convidar você nesse momento a se inscrever, a curtir esse vídeo e a pegar a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia aí física ou online, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 23. Vamos falar essa semana sobre um tema importantíssimo, né? Sobre um problema que atinge toda a humanidade e o seu antídoto, que é o orgulho versus humildade. A semana inteira nós vamos tratar sobre esses dois temas, então já quero convidar você a não perder nenhuma das lives que nós vamos transmitir para você diariamente aqui neste canal. Então se inscreva se você ainda não é inscrito. Nós vamos ler em Mateus 23, a partir do versículo 11. Esse Mateus 23, que é um texto, né? Aliás, o capítulo todo é bem grande, mas é um dos capítulos mais temidos do Evangelho, segundo escreveu Mateus, porque é um momento de muito sermão, de muita tensão, um momento tenso, que Jesus está ali sério, fazendo sérias repreensões para os fariseus, para os doutores da lei e para aqueles que eram denominados autoproclamados religiosos, né? Eles que dificultavam o acesso do povo, das multidões, das grandes massas como um todo, o acesso das pessoas a Deus, a pessoa de Deus, ao caráter de Deus, aos mandamentos de Deus. Eles ficavam sempre criando mandamentos humanos, mandamentos de homens. Eles falavam umas coisas que eles mesmos não praticavam. E Jesus ali, nesse contexto, está repreendendo a hipocrisia deles, de todos eles, certo? Então, a partir do versículo 11 que nós vamos ler juntos, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem simplificadíssima, de fácil interpretação. Mateus 23, 11, que vai dizer: o maior entre vocês deverá ser servo. Ou seja, o maior entre vocês deverá ser aquele que serve. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muito interessante. Esse versículo causa muitas controvérsias. As pessoas acabam compartilhando esse texto, não na sua integralidade com outro versículo, né? Às vezes reformulando a frase e trazendo para as pessoas a ideia de que se alguém me humilhou, se meu patrão me humilhou na frente das pessoas, se meu pai me humilhou na frente dos meus colegas, se o meu marido me humilhou na frente de outras pessoas, enfim, se alguém me humilhou em algum lugar do mundo, seja qualquer pessoa tendo poder hierárquico sobre mim ou não, eu preciso me alegrar com essa humilhação, que eu passei, humilhação pública, esse vexame, digamos assim, porque Deus irá me exaltar. As pessoas acabam fazendo essa má interpretação, mas não é isso que o texto está dizendo, não é esse o entendimento que Jesus está trazendo como forma de repreensão para os fariseus e tentando abrir os olhos deles, que também abriu os nossos olhos. Perceba que o texto, nós vamos ler calmamente o versículo 12, para que você, se algum dia teve essa interpretação, ou se ainda tinha até aqui, para que você tenha agora uma plena interpretação, um entendimento absoluto, entenda que tipo de humildade Jesus está fazendo aqui. Não é o ser humilhado publicamente por alguma pessoa, passar por algum ato vexatório e ser exposto ao ridículo de alguma forma. Não, perceba que ele está dizendo, todo aquele que a si mesmo se exaltar. Ou seja, quando eu me coloco numa posição que muitas vezes eu nem ocupo essa posição, e mesmo que eu ocupe, eu não devo fazer jus, me autoproclamando alguma coisa. Quer ver, por exemplo, eu sou uma juíza. Vamos dizer que sou uma juíza de direito, e isso faz com que eu ande com um semblante altivo, com olhares altivos, com uma voz diferenciada, com que eu me comporte no meu convívio social, seja em meio aos meus funcionários, aos meus subjugados, seja em meio da minha família, me sentindo superior a eles, né? Me sentindo alguém mais importante que eles, me exaltando, como se eu mais inteligente do que eles fosse, como se eu fosse mais importante. Então, se eu estou me exaltando, seja por eu ocupar algum cargo diplomático ou não, seja porque eu tenho algum diploma, seja porque eu tenho algum tipo de grau de graduação, mestrado, o que quer que seja, ou seja simplesmente porque eu me sinto muito importante, porque eu sou saudável, por exemplo. Eu vou citar esse exemplo que é até ridículo, mas isso acontece na prática, infelizmente.
Algumas pessoas se sentem superiores às outras, porque vamos dizer que nós estamos num ambiente que tenha 1, 2, 3 ou mais pessoas com algum tipo de deficiência, seja deficiência física, seja deficiência mental, e as pessoas que são saudáveis estão ali se exaltando por se sentirem superiores, mais abençoadas, menos pecadoras, e o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perceba que aqui dentro desse contexto eu ainda estou explicando sobre exaltação, a pessoa que se sente acima dos outros, porque ela tem alguma qualidade ou alguma vantagem de uma certa forma que às vezes sempre nem lhe seria motivo para pisar em ninguém, para diminuir ninguém ou para se sentir mais importante que outra pessoa. Quanto a essa questão de enfermidade, de deficiência, que às vezes muitas pessoas, né, um grande número de pessoas tendem a assimilar isso como um tipo de castigo, de punição, de pecado. Ai, porque fulano teve um filho que nasceu assim com algum problema, em razão de um erro que ela cometeu, que Deus está punindo ela. Olha, a minha visão sobre isso é bem mais equilibrada do que as pessoas que agem com esse pensamento ridículo. E eu acabo aqui me expressando abertamente, porque eu discordo completamente desse Deus vingativo e odioso que algumas pessoas insistem em apresentar para o público em geral. Essa não é a pessoa de Deus, esse não é o caráter de Deus. Nós sabemos que há sim plantio e há sim consequência, há sim semeadura. Assim, eu vou colher o que eu plantei. Beleza, isso é certo, a lei da semeadura, isso é um fato, mas quando nós estamos dentro desse contexto, por exemplo, de algum tipo de limitação da pessoa, de algum tipo de dificuldade, seja de algum tipo de deficiência, nós temos, por exemplo, o livro de João, capítulo 9, você pode dar uma passadinha lá e ler todo o texto, o que estava acontecendo em João 9, onde os discípulos de Jesus perguntam para Jesus, Jesus, aquele homem ali é cego, quem pecou? Ele ou os pais dele? Perguntam para ver se Jesus responde se aquela deficiência visual daquele homem era consequência do pecado de alguém. E Jesus responde, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. E isso aconteceu para que fosse manifesto a glória de Deus através da vida dele. Percebeu a resposta de Jesus? Então aqui eu acho que eu consegui dar uma pincelada e em outros encontros eu posso trazer mais clareza, mais simplificação sobre esse contexto, até para você, se já sofreu algum tipo de ataque, de bullying, de perseguição, de algum tipo de piada, em razão de alguma limitação sua, uma pessoa tentando induzir você, ou seja, induzir os seus pensamentos, sua mente, fazer aí um tipo de lavagem cerebral, fazer você acreditar que algo que você está passando é uma punição, um castigo de Deus. E não é bem por esse caminho aí. Não que Deus não permita realmente, de fato, a questão da lei da semeadura, como eu já fui enfática aqui dizer. Mas já dei essa fugidinha aqui do nosso assunto e volto aqui para o nosso contexto de humilhação, né? De humildade e de orgulho, ainda que dentro de Mateus 23, onde Jesus está dizendo, aquele que a si mesmo eu me exaltar, será abatido, será humilhado por Deus, claro, pessoa de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler outro texto em Tiago, onde vai falar que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, voltando aqui para entender ipsiliter, então a gente diz letra por letra, palavra por palavra de Mateus 23, 12, nós vamos ver aqui, ó, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, aí vírgula, continua o texto, e todo aquele que a si mesmo se humilha, este será exaltado. Exaltado por quem? Pela pessoa de Deus, obviamente. Então aqui não está falando, se meu patrão me humilhou, então Deus ele vai me exaltar. Pode ficar tranquilo, os humilhados serão exaltados. Não é bem que os humilhados serão exaltados, não é essa frase que está escrita. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado pela pessoa de Deus, é claro, né? Será exaltado por Deus, ou seja, eu preciso me humilhar. Porque não adianta nada o meu patrão, eu estou citando patrão, mas o cônjuge, a minha amiga, quem quer que seja, me expor a um ato vexatório, me expor ao ridículo, me humilhar publicamente, vamos colocar assim. E eu não permitir, como é que se dizia, eu continuar com meu coração altivo, meu coração soberbo, meu nariz empinado, que a gente costuma usar essa expressão também, né? Então eu continuar ali raivosa, revoltada, odiosa e pensando até em vingança e alguma coisa assim, porque essa humilhação ela não tem efeito nenhum para fins de uma futura exaltação, ela não tem, pelo contrário, ela tem efeito só para me expor mesmo, só de efeito de exposição, de humilhação ali de ato público, mas não de humildade perante Deus.
Conseguiu aí ter essa clareza sobre essa questão de humildade e humilhação? Eu mesmo preciso me humilhar. E essa humilhação, ela não precisa ser pública, gente, não é exposição, não é chegar para as pessoas, olha como eu sou humilde. Acabei de dar uma esmola para um pobre. Olha como eu sou humilde. Estou dividindo o meu salgado, que o meu pastel com fulano. Não, não é essa que eu preciso verbalizar. Isso não é humildade. A humildade, ela acontece naturalmente por meus gestos e sem que eu precise expressar, sem que eu precise dizer que eu sou humilde. Se eu cheguei ao ponto de que eu preciso dizer que eu sou humilde, então pode ter certeza que eu não sou. Então, estou num processo, né? Estou começando a entender, mas de fato, a pessoa que é humilde, ela não expressa isso, ela não fica falando que ela é, entendeu? As outras pessoas notam, percebem pelo seu comportamento, pelas suas ações, pelas suas atitudes, certo? Convido você nesse momento a abrir mais um texto que vai trazer clareza para nós sobre essa questão de orgulho e de humildade que nós vamos falar a semana inteira. Isso é muito importante você entender por quê. Porque o orgulho, eu já ouvi até uma expressão e eu concordo com ela plenamente, que é: o orgulho, ele é a raiz de todos os males. É como se ele fosse a semente que vai crescer, imagina uma árvore aí crescendo, e vai dar muitos frutos. Esses frutos são o quê? São os derivados do orgulho, que são a soberba, a vaidade, a mentira, que são a ira, a contenda, a impaciência. Tudo isso são os derivados do orgulho. No meu livro, Raiz de Amargura, você está vendo ali o verdinho, que está disponível para você comprar, você precisa só entrar em contato comigo no meu Instagram, tem link aqui no canal, para você entrar lá e pedir para a gente enviar para você em qualquer lugar do Brasil. Nós enviamos o livro de valor super acessível, frete também de valor super acessível, mas nele tem um capítulo que eu vou, no final do capítulo eu vou trazendo um exercício, né, uma tarefa para você medir o seu nível de orgulho. Eu sou uma prova viva e durante a semana eu vou estar contando aí alguns relatos pessoais meus. Eu sou uma prova viva de que eu negava, eu vivia uma negação de que eu não tenho orgulho, não, eu sou uma pessoa que perdoa fácil. Eu só fico com raiva ali na hora, mas depois que passou eu esqueci, porque eu assimilava, o orgulho estava ligado somente à falta de perdão. Achava que é isso, porque a gente tende a fazer essa comparação. A fulana é orgulhosa, ela não perdoa o marido dela, né? O fulano é orgulhoso, não perdoa o pai dele. Então a gente tende a assimilar o orgulho somente à falta de perdão, à ausência de perdão, e não é. O orgulho é muito mais amplo, e nessa semana você vai aprender, vai ver comigo vários textos, várias histórias bíblicas em que o orgulho está inserido de forma sutil. As pessoas não achavam que era orgulho, aquilo não, era outra manifestação da carne, né, ou do maligno mesmo, que seja, mas no fundo, quando a gente vai observar, tanto que as escrituras vêm nos dizer, né, como sendo aí nosso manual de vida, quanto aquilo que a ciência vem nos dizer, que nós aprendemos na atualidade sobre comportamento humano, e nós conseguimos mensurar isso. Então, no meu livro eu tenho essa tarefa que vai mensurar como você tem reagido a determinados comportamentos, como você tem expressado determinados sintomas, que vão mensurar o grau de orgulho que você está, para você combater isso. É uma coisa que tem que ser combatida com frequência em nós, porque o orgulho traz consequências destruidoras, desastrosas. E em Tiago, capítulo 4, é um livro curto, que está aqui perto de Apocalipse. Nós vamos ler o seguinte, o versículo 1 já começa dizendo a submissão a Deus, aí vem falar: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Faça uma pausa aqui para lembrar o que nós comentamos a semana passada, onde nós falamos a semana inteira sobre mentalidade, mente de Cristo, mente humana, pensamentos, o pensamento é o ensaio da ação. Convido você a dar uma passadinha lá, assistir toda a playlist, porque a cada dia nós viemos trazendo conteúdo valioso sobre mentalidade. Mas o que esse texto tem a ver com o que nós comentamos semana passada? Que eu enfatizei essa questão de briga, de contenda, de choque entre carne e espírito, entre natureza humana, natureza adâmica, minha e sua, e a nossa natureza espiritual. E quem é que vai vencer nessa guerra? Vai vencer aquele que eu mais alimentar. Se eu alimento mais o meu espírito, ele vai vencer nessa guerra. Se eu alimento mais a minha carne, é ela que vai vencer. Certo? Então aqui nesse texto vai dizendo de onde vêm essas guerras que esses conflitos que vocês arrumam entre vocês aí? A natureza, a raiz dele é o orgulho. Mas aqui vem dizendo assim, nas palavras de Tiago: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, falando da cobiça do coração de vocês, da soberba do coração de vocês, do querer ser o dono da razão. Tudo isso está lá com a raiz no orgulho. Não esquece. Nós vamos pular agora para o versículo de número 6.
Versículo de número 4 vai ficar bem mais claro. Vamos ler. Adúlteros, eles vêm nos chamando. As palavras de Tiago aqui são duríssimas, tá? São repreendedoras, bem assim duras, semelhante às de Paulo. Bem diferente das palavras de João. Lembra que a gente leu as cartas, alguns trechos das cartas de João? E João vem chamando a gente de filhinhos, de amados. E aqui Tiago já chega assim com ferro e fogo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser seu amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Olha só esse alerta, esse despertamento. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aqui é um contexto para a gente trabalhar em uma outra live onde a gente vai falar sobre essa questão, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Por isso, quando nós fazemos coisas contrárias à sua vontade, quando nós damos mais lugar à carne, quando nós alimentamos mais a nossa carne, nós deixamos o Espírito Santo triste, enciumado, porque nós estamos gastando pouco tempo com ele e mais tempo com nossos prazeres, com as nossas paixões. Muito forte isso, né? E aqui no versículo 6 vai dizer, mas ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz. O que a Escritura diz, Tiago? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Não são palavras minhas, se você está abrindo aí, se você está me acompanhando em Tiago 4, você viu que está exatamente como eu li. Ou seja, ele está fazendo aqui uma comparação. Orgulhosos, está dizendo tipo assim, ó, eu vou falar com as minhas palavras que eu entendi dessa fala aqui pesada de Tiago. Ele está dizendo, vocês orgulhosos, avarentos, presunçosos, soberbos, adúlteros, né? Vai assim, cabe tudo aqui dentro porque faz parte do orgulho. Então ele vai dizendo, vocês precisam vencer tudo isso que eu falei que vocês são, que na verdade vocês não são, mas vocês estão passando por essa fase aí conflituosa em que a carne de vocês é que representa todas essas coisas ruins que eu acabei de falar. E ele está dizendo, olha, vocês precisam resistir o diabo, e aqui não estou falando só de natureza adâmica, só de carnalidade, carne, mas estou falando também da força espiritual do nosso adversário, do adversário de nossas almas. E aí ele está dizendo, resistam o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, para vocês se apresentarem diante de Deus com um coração humilde, abandonando o orgulho, que é aquele a qual Deus se opõe aos orgulhosos. Não se esqueça, Deus vira as costas para aquele que é orgulhoso, para o altivo, para o soberbo, para o iracundo. A Bíblia usa essa palavra, a pessoa que se ira com frequência, para o impaciente, para aquele que não tem compaixão do próximo, não tem misericórdia do próximo. Tanto é que nas bem-aventuranças, nas beatitudes, né, que também fala em Mateus capítulo 5 está escrito assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, eu preciso expressar isso no meu próximo, preciso semear na vida do meu próximo para eu colher na minha vida a misericórdia de Deus. Conseguiu aqui fazer essa mensuração sobre essa questão de orgulho e humildade? Claro que a semana inteira nós vamos trabalhar esse tema com mais profundidade, se é do seu interesse, se falou com você, se você conseguiu aqui entender essa pequena pincelada que a gente deu, então já copia o link dessa live, encaminha para alguém que precisa aprender sobre isso, que precisa também mergulhar, né? Submergir aí, mergulhar nesse universo, tanto do autoconhecimento, da fé e também da questão emocional. Porque nós vamos entender a raiz do orgulho. Quando que o orgulho brota na minha vida? Será que quando a minha mãe estava lá me suçando, eu ainda bebê, eu ainda amamentando o seio da minha mãe, eu já manifestava alguma coisa de orgulho? Se já estava presente no meu coração de alguma forma? Vamos descobrir isso com base nas escrituras, tá bom? Então, eu quero convidar você nesse momento para colocar aqui nos comentários ou no chat ao vivo o seu pedido de oração para eu estar orando pela sua vida, tá? E não esquece, humildade versus orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, é contra, Deus vira as costas para os orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes, porque não é fácil, é desafiador, é uma guerra contra mim mesmo e contra o meu adversário. São dois vilões aqui. É uma guerra contra mim mesmo, contra os meus prazeres, contra as minhas paixões, contra os meus anseios vingativos, altivos, às vezes me sentir melhor. Talvez se você já mudou alguma fase da sua vida, passou por uma situação que você teve um pouco mais de poder em relação a alguma coisa, seja poder econômico, seja poder profissional, seja poder em relação a uma pessoa, e você sentiu que o seu coração mudou de uma certa forma, e você sentiu uma certa altivez, um certo empoderamento que não tem base bíblica. Então, com certeza você está entendendo que eu estou falando sobre essa questão de conflito, de guerra interior, que é luta contra as nossas próprias paixões. Então, eu tenho que lutar contra as minhas próprias paixões e tenho que lutar contra o adversário da minha alma, que sempre vai estar tentando semear o orgulho no meu coração.
E aí, no decorrer da semana, eu vou contando pra você alguns relatos pessoais meus de quando eu não conseguia ver que o orgulho estava presente na minha vida. Eu não conseguia perceber o orgulho presente nas minhas ações. E nós vamos conversar na semana inteira sobre isso, tá? Vamos orar então. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, oramos ao Senhor nessa manhã, louvando o Pai por tudo que o Senhor faz. Bendito seja o Pai eterno, porque o Senhor nos amou primeiro, entregou o seu único Filho para morrer por nós. Agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, em uma só fé, reunidos em oração, uma só comunhão. Meu Deus, apresentando ao Senhor tanto a nossa vida quanto a nossa semana, os nossos passos, pedindo que o Senhor guia, direciona, meu Deus, para que nós possamos viver segundo a tua vontade, segundo os teus preceitos, segundo aquilo que o Senhor trilhou, aquele caminho que o Senhor trilhou para nós. Em nome de Jesus, dá-nos forças para estar constantemente, frequentemente em conexão com Deus, ativado espiritualmente, ativando a nossa vida espiritual, em constante contato com aquilo que as Escrituras dizem, meu Deus, como nosso manual de vida. Dá-nos sabedoria para viver, um coração humilde para nos apresentarmos diante do Senhor. Tira de nós tudo que não te agrada, todo orgulho, a qual às vezes nós não vemos, não percebemos. Nos ajuda a enxergar, a ver, a vislumbrar os nossos defeitos e a tratá-los, a cada dia mais sermos curados, a cada dia mais sermos transformados pelo poder do nome de Jesus. Ó Pai, apresento cada pedido de oração, cada pedido, cada necessidade particular individual. Peço proteção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui me ouvindo, em qualquer momento, em qualquer lugar que essa pessoa esteja me ouvindo. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a casa, sobre a vida dessa pessoa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus, que o Senhor responda a sua oração, o seu clamor, supra as suas necessidades. Em nome de Jesus, nós pedimos e entregamos a nossa semana nas tuas mãos, recheada de bênçãos, de boa notícia, que nós te pedimos que venham sobre nós as tuas bênçãos, Pai, e assim nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, te dê uma semana extraordinária, recheada de boas notícias. Não se esqueça que o Senhor é maior, muito maior do que a sua dificuldade, muito maior do que a sua ansiedade, muito maior do que a sua dor. Então confie de todo o seu coração que Deus está te vendo, te contemplando e segurando na sua mão. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã. Um beijo e até lá.